Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem. Como todos sabem, os treinamentos, eles são gravados, né? Então, eu já iniciei a gravação. E antes da gente começar, eu queria contextualizar rapidamente para vocês o motivo desse treinamento. Neste ano, a alta direção, ela definiu que eu assumisse as atividades relacionadas ao sistema de gestão da qualidade. Então, desde janeiro, eu venho conduzindo esse trabalho com o apoio do Fábio. E após as conclusões das auditorias deste ano, esse período de transição ele vai ser encerrado e essa responsabilidade passará a ser conduzida integralmente por mim. Então, como vocês sabem, na próxima semana nós já teremos a primeira auditoria, que é a auditoria interna. E em outubro, nós teremos a auditoria externa da RINA para manutenção da certificação ISO 9001. Por isso, a gente entendeu que esse era um bom momento para fazer essa reciclagem dos principais pontos do sistema de gestão da qualidade, ou somente SGQ. A ideia é garantir que todos tenham o mesmo entendimento sobre o SGQ e principalmente sobre como ele faz parte da nossa rotina. Mas eu adianto para vocês, esse treinamento ele não tem o objetivo de ensinar a norma ISO 9001 em detalhes, nem de preparar vocês para responder as perguntas durante a auditoria. O objetivo é muito mais simples do que isso. É reforçar conceitos que já fazem parte da integração de novos colaboradores e alinhar para que toda a equipe tenha os mesmos conhecimentos sobre os processos, responsabilidades e a forma como a gente trabalha no dia a dia. Então, eu vou começar apresentando o slide. Se alguém tiver alguma dúvida, é só me chamar. Então, para a gente começar, eu quero compartilhar uma frase do Deming. Ele é um dos maiores nomes da gestão da qualidade, e ele diz que em Deus nós confiamos, todos os outros tragam dados. E essa é uma essência, essa é uma frase que representa muito bem a qualidade. Muitas vezes a gente tem a impressão de que um processo está funcionando bem, que determinado problema não acontece com frequência, mas na gestão de qualidade, nós tomamos decisões com base, nós não tomamos decisões com base apenas em percepções. Então, a gente busca evidências, analisamos indicadores, pesquisas de satisfação, retrabalho, ocorrências, auditorias e qualquer outra informação que nos mostrem como aquele processo realmente está funcionando. E é exatamente esse o papel do sistema de gestão da qualidade, é transformar dados e informações em oportunidades de melhoria. Então, ao longo deste treinamento, vocês vão perceber que o SGQ, ele não está presente somente no período da auditoria, ele faz parte das atividades que realizamos todos os dias e é uma ferramenta para tornar o nosso trabalho mais organizado, previsível e eficiente. Mas, antes de falar sobre o SGQ, eu quero voltar um pouco no tempo, porque às vezes quando a gente fala em ISO 9001, parece que a gente está falando somente de auditoria, de um conjunto de procedimentos, de documentos, de regras e normas. Mas, na Balancete, a história com a qualidade, ela começou muito antes disso. Em 2006, conquistamos o selo de qualidade do SESCOM. No ano seguinte, participamos do Programa de Qualificação e Excelência Contínua e também conquistamos a certificação ISO 9001. Então, e o mais importante é que essa certificação, ela vem sendo mantida desde então. Algum problema? Tá, eu vou desabilitar. Normal, Ariana. Tá, não, ok, eu vou continuar. Tá. Então, isso significa que há quase 2 décadas a empresa trabalha para melhorar continuamente os seus processos. Esse histórico mostra que a qualidade nunca foi um projeto de começo, meio e fim. Ele faz parte da forma como a Balancete escolheu trabalhar. Essa cultura ela está presente na nossa missão, visão, valores e principalmente na política de qualidade. Mais do que um documento, a política de qualidade ela representa um compromisso que assumimos com os nossos clientes e com a forma como a gente vai conduzir o nosso trabalho todos os dias. É justamente esse conjunto de princípios que sustenta o nosso sistema de gestão da qualidade e faz com que ele seja muito mais do que uma exigência da ISO. Ele representa a maneira como escolhemos trabalhar, evoluir continuamente e entregar um serviço cada vez melhor aos nossos clientes.
E entendendo essa cultura, fica mais fácil compreender o próximo ponto, que é entender o que é e o que não é o SGQ. Então, o que é o SGQ? Quando a gente ouve essa sigla, é comum a gente pensar em documentos, auditorias, mas na prática ele é muito mais do que isso. O SGQ é a forma como a Balancete organiza o trabalho, é ele que define como os nossos processos funcionam, quem é responsável por cada etapa, quais controles utilizamos e qual padrão de qualidade esperamos em cada entrega. Então, na prática, isso significa que as atividades não dependem da experiência, da memória de quem executa. Existe um processo definido que orienta a execução e traz mais segurança para quem realiza. Já tem o passo a passo ali, eu vou fazer dessa forma, depois eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo. E quando todo mundo segue esse mesmo padrão, os benefícios eles aparecem naturalmente. A gente consegue reduzir retrabalhos, diminuir riscos, melhorar a integração entre as áreas e entregar um serviço mais consistente aos clientes. Só que entender o que é o SGQ é importante, mas também é importante entender o que ele não é. E aqui é importante desfazer alguns mitos. O SGQ, ele não é burocracia, ele não é um departamento isolado, e ele não existe somente por causa das auditorias, e o mais importante, ele não existe para procurar culpados. Ele existe para organizar processos, apoiar pessoas e promover a melhoria contínua da empresa. Se vocês analisarem, muitos documentos da empresa têm aquele símbolo de melhoria contínua. Isso é muito importante na questão de processos. Então, essa última frase, ela leva a gente para um próximo conceito, que é um dos conceitos mais importantes, né? Que se eu pudesse escolher um conceito para vocês lembrarem quando saíssem desse treinamento, seria esse. A qualidade, ela atua em processos, não em pessoas. Então, ela não atua em pessoas nem em departamentos. Quando acontece um atraso, né? Então, imagine, aconteceu um atraso, um retrabalho, uma reclamação de um cliente ou qualquer outro problema. É muito natural a gente pensar quem errou, mas na qualidade a gente procura fazer sempre uma pergunta diferente. Então, a pergunta é: o que aconteceu no nosso processo para que esse problema chegasse até aqui? Porque, claramente, houve uma falha de processo. Né? Ninguém erra porque quer. Existe uma falha no processo que nos permite a melhoria. Então, na maioria das vezes, quando um erro consegue avançar dentro de um fluxo de trabalho, existe alguma fragilidade no processo que permitiu que isso acontecesse. Pode ter faltado uma conferência, uma informação, uma definição de responsabilidade, até mesmo um procedimento está mais claro, olha, isso precisa ser feito assim, assim ou assim. E aqui é justamente onde a qualidade vai atuar. A gente não vai buscar culpados, nós vamos entender a causa para fortalecer o processo e evitar que esse erro aconteça com qualquer outro cliente. E essa é a lógica da ISO 9001, é melhorar os processos para que as pessoas tenham cada vez mais condições de executar o seu trabalho com segurança e previsibilidade. E aí, em vez de apontarmos pessoas, a gente vai fazer o quê? A gente vai analisar os fatos, aprender com as situações que ocorreram e utilizar essas informações para promover a melhoria contínua. E aí fica a pergunta, se a qualidade atua sobre processos, quem é o responsável por executar a melhoria de processos? Então, é isso que a gente vai ver no próximo tópico. A resposta é muito clara, é o dono do processo. Então, cada processo da empresa, ele possui um responsável. São os gestores, são as suas equipes que executam as atividades. Então, aqui, especificamente na Balancete, a gente está falando são as equipes que fazem a atividade no dia a dia, os coordenadores, os gestores, eles são os donos do processo. São eles que tomam as decisões no dia a dia e garantem as entregas, né? E aqui vale esclarecer uma dúvida muito comum. Muitas pessoas acreditam que a qualidade, ela resolve, né, o problema da empresa, mas não é esse o papel da qualidade. A qualidade, ela vai executar as atividades, ela não executa as atividades operacionais e nem assume a responsabilidade pelos processos das áreas. O nosso papel é outro. A gente vai apoiar, nós vamos ajudar a estruturar os processos, analisar os indicadores, identificar as oportunidades de melhoria, apoiar na revisão de fluxos e acompanhamentos de plano de ação.
E aí, quando a gente percebe uma oportunidade de melhoria, quando percebemos ou quando essa informação chega até nós, a gente vai trabalhar junto com o dono do processo para entender o que está acontecendo, identificar as causas e construir soluções. Mas quem conhece a rotina da área, executa o processo e coloca essas melhorias em prática é a própria operação. É justamente essa parceria que torna as melhorias mais constantes e duradouras. É isso que a gente busca. Então, a qualidade, ela atua como facilitadora da melhoria contínua, enquanto cada área continua sendo responsável pela entrega dos resultados do seu próprio processo. E entendendo quem faz o quê, agora a gente vai ver como tudo isso acontece na prática ali no dia a dia. Até agora a gente falou bastante sobre os conceitos, né? Mas como que tudo isso se conecta, né? Como que tudo isso acontece no dia a dia? O SGQ, ele só faz sentido se ele está presente na nossa rotina, né? Então, isso é bem forte na Balancete. A gente tem lá todas as documentações e tudo mais. E na Balancete isso acontece por meio da documentação do sistema de gestão de qualidade, que é a documentação da lista mestra. Toda essa documentação fica organizada nessa lista. É ela que reúne os documentos oficiais da empresa e serve como a nossa principal fonte de consulta. Cada documento tem uma função específica. Então, as cartas de fluxo, elas mostram de forma visual como um processo deve acontecer. As instruções de trabalho, elas explicam no passo a passo como aquela atividade deve ser executada. Então, ali tem muito mais informações, tem telas, tem o clique aqui, clique ali, faça assim, faça assim. Então, isso é muito importante. Os formulários, eles padronizam os registros que precisamos fazer. E os checklists, eles nos ajudam a garantir que nenhuma etapa seja esquecida. Mas nós também temos as tabelas. E essas tabelas, elas complementam as informações com orientações específicas. Então, por exemplo, eu não sei se todo mundo aqui verifica sempre as tabelas, mas, por exemplo, a gente tem uma tabela que é a TBB 04. O que ela faz? Ela define o local de arquivamento de todos os documentos. Então, ela facilita a organização e a padronização. Então, lá, por exemplo, da contabilidade, que ela foi reformulada esses dias, ela está dizendo onde que deve ser guardado cada documento do cliente. Então, os documentos devem ser guardados dentro da pasta de suporte, dentro do cliente, dentro do ano correto, e ali dentro tem a especificação da pasta. Então, percebam que esses documentos, eles não existem para gerar burocracia. Eles existem para que cada colaborador saiba como executar a sua atividade de forma correta, seguindo o mesmo padrão adotado pela empresa. Isso traz mais segurança ao processo, reduz retrabalho e torna as nossas entregas mais consistentes. Por isso, sempre que surgir uma dúvida sobre como realizar uma atividade, a primeira referência ela deve ser a lista mestra. É ali que a gente vai encontrar a versão oficial e atualizada dos documentos. E um ponto importante, nós não utilizamos versões impressas dos documentos do SGQ. E o motivo é simples, é justamente para evitar que o uso de informações desatualizadas seja que ele aconteça. Então, se você salva um documento na sua pasta e ele é atualizado, você perde aquela atualização. Então, o objetivo é sempre buscar os documentos na lista mestra. A única exceção são os formulários que podem ser impressos porque eles precisam ser preenchidos durante a execução das atividades. Então, para os formulários é liberado sim a impressão. Até aqui a gente viu como que cada área organiza, né? Mas nenhum processo acontece sozinho. A gente precisa da integração entre as áreas, né? E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quando um cliente fica insatisfeito, quem vocês acham que ele culpa? Um departamento? Ele culpa um gestor? Uma pessoa específica? Na maioria das vezes, não. Na maioria das vezes, o cliente, quando reclama, ele fala assim, a Balancete não fez isso, não fez isso, não fez isso. A Balancete, tá. E aí, quando a gente vai, no decorrer da investigação, a gente vai entendendo que, aí sim, às vezes é um departamento ou outro, mas no primeiro momento, ele cita sempre a Balancete. Então, o que o cliente vê não são áreas isoladas, até porque cada área faz parte de uma mesma cadeia de valor. O trabalho de uma equipe é a entrada para o trabalho da próxima equipe. E se uma informação ela deixa de ser enviada ou chega incompleta, fora do prazo,
esse resultado pode ser um retrabalho, um atraso na entrega, e no final a gente tem o quê? Um cliente insatisfeito. E aí, é justamente nesse ponto que o SGQ agrega valor. Quando a gente percebe situações, né, quando a gente percebe dificuldades recorrentes entre áreas, a gente não vai tratar isso como um problema de comunicação. A gente vai analisar o processo para entender onde está a oportunidade de melhoria. O objetivo é deixar claro quem faz o quê, quais informações precisam ser entregues e em que momento, qual é o prazo esperado para cada atividade, para cada etapa. Um exemplo que eu posso dar para vocês é o guia de informações iniciais. Foi colocado dentro do BSNet, no acesso do cliente, um guia de informações, para que ele consiga buscar de forma rápida o que ele precisa mandar, quando ele precisa mandar, como ele vai mandar. Então, esse guia ele foi desenvolvido, né, pela qualidade, com o apoio de todos os donos do processo, né, de cada área, para que a gente conseguisse montar umas informações importantes para o cliente, para que fique disponível ali para ele no momento em que ele precisar. Então, vocês podem perceber que o objetivo do SGQ não é criar mais controles. O objetivo é fazer com que o processo funcione de forma integrada, para que a informação chegue à pessoa certa, no momento certo e com a qualidade necessária. E aí, quando identificamos que essa integração não está ocorrendo como deveria, surge a pergunta: quando o SGQ atua? Então, se a gente entendeu como os processos funcionam, como as áreas se relacionam, em que momento a qualidade vai atuar? E a resposta é bem simples. Sempre que for identificado um risco para o processo ou uma oportunidade de melhoria, e isso acontece com mais frequência do que a gente imagina, porque pode ser uma reclamação do cliente, pode ser um trabalho que está sendo feito de forma recorrente, atrasos constantes entre áreas, uma falha operacional, ou até uma situação em que percebemos um risco, antes mesmo que ele gere o problema. Então, aqui é nesse ponto que a qualidade vai atuar. Muitas pessoas associam a qualidade somente à resolução do problema, mas na prática, essa é apenas uma parte do trabalho. O principal objetivo da qualidade é atuar antes que o problema começa, antes que ele aconteça, né, antes que ele comece, porque prevenir sempre custa menos do que corrigir. Então, a gente pode falar que o SGQ ele atua de duas formas: corretiva, quando a gente precisa tratar um problema que já aconteceu, e preventiva, quando a gente identifica um risco e precisamos agir antes que ele aconteça. A melhoria contínua, né? Então, aqui a gente fala basicamente sobre melhoria contínua, que é essa última parte da oportunidade de melhoria. Ela não depende apenas da alta direção, dos gestores ou da área de qualidade. Quem está ali no dia a dia na operação conhece o processo como ninguém, os processos, as dificuldades e as oportunidades de melhoria. Então, muitas vezes, é justamente quem executa a atividade todos os dias que percebe pequenas dificuldades, oportunidades de simplificação, riscos que ainda não apareceram em indicadores. Por isso, qualquer colaborador pode contribuir com o SGQ, sinalizando situações que possam ser melhoradas. É dessa forma que a gente vai construir uma cultura de melhoria contínua, ouvindo quem vive o processo e transformando essas percepções em melhorias para toda a empresa. Mas depois que identifica, né, é o primeiro passo. Depois disso, como que o SGQ vai atuar, né? Se a gente foi identificado, como que o SGQ vai atuar? Existe uma metodologia por trás de cada melhoria que a gente realiza. E a gente não toma decisões baseadas em percepções ou suposições. Tudo começa com a identificação de um problema ou de uma oportunidade de melhoria. A partir daí, a gente busca entender o que realmente aconteceu. E esse é um ponto muito importante. Nem sempre aquilo que enxergamos é a verdadeira causa do problema. Acho que muita gente aqui já recebeu um formulário meu, já recebeu uma ligação, já recebeu uma mensagem assim: eu posso te ligar para falar sobre o processo X, Y ou Z? Porque essa parte é a parte de identificação, de buscar, identificar. Então, a gente quer realmente entender o que aconteceu, né? Então, dá um exemplo. Imaginem que um cliente atrasou. A entrega de um cliente atrasou. O atraso é o problema que apareceu. Então, houve esse problema. Esse foi o problema, né? Foi o atraso. Mas dificilmente ele é a causa. Talvez a informação tenha chegado incompleta,
talvez a etapa anterior não tenha sido concluída dentro do prazo, o processo não estava claro para quem estava executando que tinha um prazo para ser entregue. Então, o problema final, dificilmente ele é a causa. Normalmente, o simples atraso, ele não é a causa do problema. Por isso, antes de pensar em qualquer solução, a gente precisa e a gente procura sempre identificar a causa raiz. Porque é na causa raiz que a gente vai entender o que de fato aconteceu naquele processo para chegar até aquele problema. E aí, depois que a gente entende a origem do problema, a gente avalia o que precisa ser ajustado. Às vezes é só revisar um fluxo, em outras situações pode ser necessário atualizar uma instrução de trabalho que está faltando uma parte essencial, criar um novo controle, revisar um checklist ou até mesmo automatizar uma atividade. Mas o trabalho não termina quando a melhoria é implantada. Nós acompanhamos os resultados para verificar se aquela melhoria foi realmente eficaz e se ela realmente resolveu o problema. Porque implantar uma mudança é importante, mas quem me garante que ela realmente vai surtir efeito? Então, eu preciso fazer esse acompanhamento para garantir que realmente o processo evoluiu. Então, percebam que esse ciclo, ele é de identificar, analisar, melhorar e acompanhar, que muitos chamam de PDSA, né? Ciclo PDCA. E também o que chamamos de melhoria contínua. E é assim que os processos da Balancete vão sendo aperfeiçoados ao longo do tempo e permanecem alinhados aos princípios da ISO. Só que para a gente falar de melhoria e de risco e tudo mais, aqui a gente vai ver como que a gente vai conseguir, estando ali dentro da atividade, preocupado em entregar no prazo, como que a gente identifica riscos? E aí, para isso, a gente trabalha, né, um dos princípios da norma, que é o pensamento baseado em riscos. E o que isso faz? Ele abre a sua mente para que você, a cada atividade que esteja fazendo, você identifique o que pode dar errado e como podemos evitar que isso aconteça. Então, a cada atividade que eu estou executando, eu vou pensando, o que pode dar errado? Tira 5 minutinhos, vou refletir, o que pode dar errado aqui e como eu posso evitar que isso aconteça. E aí ele tem, para nos ajudar, né, nessa análise, a Balancete, ela utiliza a metodologia dos 6 M's. Então, ela organiza o nosso raciocínio e facilita a identificação de possíveis causas de problema. Então, o primeiro M que a gente fala é mão de obra. Então, aqui a gente avalia se as pessoas possuem o conhecimento, o treinamento e a competência necessária para executar as atividades. O segundo é o método, é a forma como o trabalho é realizado. E aqui a gente está falando sobre instrução de trabalho. O fluxo está claro? O processo está bem definido? O terceiro M é a matéria-prima. Então, quando a gente fala de matéria-prima, em uma indústria seria o material utilizado na produção, mas na nossa realidade, a matéria-prima são as informações e os dados que recebemos do cliente. Então, esse é um ponto importante. A gente recebe um dado, que é um extrato, um dado, que é uma nota fiscal, mas a gente recebe informação. Então, aquele pagamento que aquele cliente vai identificar depois para você, por e-mail, porque você questionou aquilo, é uma informação. Então, essa é a nossa matéria-prima. São dados e informações que os nossos clientes nos enviam. Se as informações elas são recebidas de forma incompleta, incorreta, chegam fora do prazo, todo o restante do processo ele é comprometido, porque cada área, lembre-se que a saída de uma área é a entrada para a próxima. Então, se um trabalho veio comprometido, ele vai seguir, a não ser que a pessoa tire aquele atraso, mas o que é muito complicado. O ideal é que cada um trabalhe dentro do seu prazo. O quarto M é o meio de medição. Ele é representado pelos nossos indicadores. São eles que mostram se os processos estão alcançando os resultados esperados ou se precisamos agir em algum deles. O quinto M é máquina. E aqui em máquina a gente está falando de sistemas, equipamentos, integrações e automações. Então, uma falha em um sistema, em um robô ou em uma integração, ela pode impactar diretamente a execução de uma atividade. Imagina você fazer a integração e descobrir que a integração foi feita em duplicidade. Já acabou com o seu prazo, você já vai ter um super trabalho para corrigir. Então, quando a gente fala de erros de máquina, né, o quinto M de risco é o máquina, então a gente está falando também de sistema, também de robô e também de integração.
E por último, a gente tem o meio ambiente. Embora não trabalhemos em um ambiente industrial, né, que teria esse risco muito mais alto, a gente está falando de fatores como excesso de interrupções, ruídos, distrações ou uma estrutura inadequada, que também podem afetar a qualidade, a qualidade e produtividade. Então, percebam que os 6Ms, eles servem para classificar problemas, eles servem para ampliar a nossa análise. Então, quando a gente olha para uma situação por essas 6 perspectivas, a gente aumenta muito a chance de identificar a verdadeira causa do problema, definir ações mais eficazes, para que não volte a acontecer. E aí, depois de implantar os riscos, depois de verificar os riscos, a gente precisa implantar as melhorias, né? Então, como que a gente vai acompanhar se aquelas melhorias estão dando certo ou não? E aqui, lá no início do treinamento, eu compartilhei a frase do Deming, que dizia, né? Em Deus nós confiamos, todos os outros tragam dados. Agora chegou o momento em que essa frase faz mais sentido. Pensem comigo, como sabemos se um processo está funcionando bem? Como percebemos que uma melhoria realmente deu resultado, o resultado que a gente esperava, pelo menos? Ou como identificamos que existe um problema antes que ele afete o cliente? A resposta está nos indicadores. Então, os indicadores, eles transformam aquilo que acontece no dia a dia em informações que apoiam a tomada de decisão. Aqui, eles mostram, com base em evidências, onde estamos indo bem e onde vamos precisar melhorar. Aqui na Balancete, a gente acompanha diversos indicadores relacionados aos processos. Então, a gente tem, monitoramos, por exemplo, os índices de retrabalho de cada área, as pesquisas de satisfação dos clientes, que acontecem em março e em setembro, e elas são investigadas uma a uma, os resultados da avaliação de desempenho, que a gente está concluindo agora, as reclamações recebidas, né, as ocorrências registradas, as não conformidades que foram identificadas na auditoria e outros indicadores específicos de cada área. Mas é importante entender que o indicador, ele não existe para gerar números ou alimentar relatórios. Ele existe para nos ajudar a tomar decisões. Então, se a gente percebe, um exemplo, se a gente percebe que uma atividade está gerando retrabalho com frequência, não basta corrigir aquele caso individualmente. Então, está gerando um retrabalho na empresa X. Eu não posso trabalhar exclusivamente com a empresa X. Eu preciso entender o que está provocando aquele retrabalho e agir na causa do problema, porque se acontece na empresa X, pode acontecer na Y, na Z, na H. Então, eu preciso entender o que acontece com o todo. Não posso olhar uma situação específica. E o mesmo acontece para uma reclamação de cliente. Ela não representa somente um atendimento que foi insatisfatório. Muitas vezes, ela é um sinal de que um processo precisa ser revisto, de que, por exemplo, um tempo de liberação de documento precisa ser melhorada. E isso veio através de uma reclamação de cliente. E ele é um indicador que ele merece um destaque, né, que é a pesquisa de satisfação dos clientes, porque ele nos permite enxergar pela perspectiva do cliente como a empresa está. E muitas vezes é ele que evidencia oportunidades de melhoria. Quando a gente olha apenas para a operação, talvez a gente não consiga perceber. Então, todas essas informações, elas são, sim, analisadas pela alta direção, elas são analisadas durante as reuniões de análise crítica do SGQ, e é com base nesses dados que muitas vezes são definidas prioridades, planos de ação, novos projetos de melhoria. Além disso, o que a gente considera muito importante é que cada colaborador, que ele conheça os indicadores relacionados ao seu processo, entenda quais são as metas estabelecidas e acompanhar a evolução dos resultados, porque não é possível melhorar aquilo que a gente não mede. Essa é a essência da gestão da qualidade. Nós não tomamos decisões com base em opiniões ou percepções, a gente toma decisão com base em evidências. Mas, por melhores que sejam os processos, os indicadores, eles só possuem resultado, eles só vão produzir os resultados quando cada pessoa compreende o seu papel dentro do SGQ. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar agora. O papel do colaborador.
Cada colaborador, ele tem um papel fundamental para que o SGQ funcione na prática. E eu não estou dizendo aqui, isso não significa de forma nenhuma que, nossa, eu tenho que conhecer toda a norma, até porque é difícil conhecer toda a norma, ou memorizar todos os procedimentos. Não. O que significa, né, quando a gente fala do papel do colaborador, o que significa que ele precisa entender como o seu trabalho influencia o processo, a qualidade das entregas e a experiência do cliente. O primeiro compromisso de cada colaborador é executar suas atividades conforme os processos definidos pela empresa. A documentação do SGQ, ela deve representar a realidade da operação. E se em algum momento, né, eu sempre falo isso no treinamento dos novos colaboradores, se a gente identifica que um processo não está adequado, que existe uma dificuldade ou que a prática está diferente do documento, essa informação ela deve ser comunicada. Porque os procedimentos, eles existem para garantir a padronização, a segurança e a previsibilidade nas entregas. E aí, quando uma atividade é realizada de forma diferente da definida, sem uma análise ou atualização do processo, a gente acaba aumentando os riscos de falha, retrabalhos e o impacto para o cliente. E a experiência do cliente hoje em dia importa muito. Quando a gente tem um serviço que é bom, a gente fala para uma pessoa. Agora, quando a gente tem uma reclamação de um serviço, a gente fala para 10. Então, por isso que é muito importante esse outro papel de todo mundo comunicar riscos, dificuldades e ocorrências, porque todo mundo faz a melhoria. Quem executa essa atividade diariamente, geralmente é quem primeiro identifica o problema, uma oportunidade de melhoria ou uma situação que pode gerar impacto. A gente tem essa percepção de, isso aqui vai dar problema. Então, é isso que a gente precisa comunicar. E quando essas informações são compartilhadas, quando elas não são compartilhadas, a gente perde a oportunidade de agir preventivamente e melhorar o processo. E também precisamos evitar que problemas recorrentes sejam tratados como situações pontuais. Então, assim, acontece todos os meses. Não é uma situação pontual, merece atenção. Quando a gente percebe que uma atividade está acontecendo com frequência, comunica a liderança, traz para a qualidade para que seja realizada uma análise estruturada e seja definida ações de melhoria. Se não for possível a melhoria, a gente vai tentar achar um método aí de aprimorar alguma coisa, se não for uma ação específica de melhoria. Mas a gente não pode deixar que situações pontuais que situações frequentes sejam tratadas como situações pontuais. Às vezes acontece com você, acontece com o colega do lado, acontece com outro departamento, e assim todo mundo vai seguindo e a melhoria não é implementada. A qualidade, ela tem o papel de apoiar, orientar e acompanhar os processos. Mas são as pessoas que executam as atividades no dia a dia que tornam possível essa evolução do sistema. Né? Por isso que a qualidade não é responsabilidade exclusiva de um departamento, ela é responsabilidade de toda a operação. E para aproximar esses conceitos, vamos fazer a análise de casos reais. Então, a gente vai sair agora um pouco da teoria, né? E vamos ver como que o SGQ contribui em situações reais. O primeiro exemplo é a integração de um novo cliente. Integração entre áreas. Imaginem que o comercial trouxe um novo cliente, fez a assinatura do contrato, tudo direitinho. Mas as informações necessárias para a implantação, elas chegaram incompletas ou fora do prazo esperado para a operação. Então, a gente não sabe com quem a gente vai falar, o que tem que ser começado, se existe um retrabalho que tem que ser feito lá de trás, se é a partir dali, se faz balancete de abertura, se não faz. Nesse cenário, o problema ele não está necessariamente em uma pessoa específica, o fulano do comercial errou. Não, não é isso. O que a gente precisa avaliar é o processo. Existe uma oportunidade de melhorar a transição entre as áreas, definindo com clareza quais informações precisam ser entregues, quem é o responsável por cada etapa, quais são os prazos esperados. Então, percebam que cada situação, ela tem uma oportunidade de melhoria dentro de processos, tá? Nunca em pessoas, sempre em processos. O segundo exemplo, ele traz uma insatisfação de um cliente. O cliente pode demonstrar insatisfação em uma pesquisa relacionada a um departamento X, Y ou Z.
mas a origem do problema pode estar em outro processo. O cliente não vai enxergar, ele não enxerga departamentos separados. Para ele existe apenas a balancete. Por isso, sempre que identificamos uma situação de insatisfação ou um sinal de possível problema, essa informação ela é registrada e é analisada de forma integrada. Então, se o cliente A disse que tem um problema, eu vou analisar todos os departamentos que se relacionam com aquele cliente, que tem um processo com aquele cliente. Então, se eu tenho um processo com esse cliente, eu vou fazer a análise dele para entender o que está acontecendo, porque a partir dessa análise, a gente busca entender a causa. Se está relacionado a uma falha de processo, uma dificuldade no sistema, que pode acontecer, uma informação incompleta recebida do cliente, ele não soube nos passar a informação, e aí ficou por isso mesmo, ou qualquer outro fator que possa contribuir para essa insatisfação. Às vezes, uma demora no atendimento. Por que aconteceu a demora? Não é porque quis demorar, às vezes está dependendo de outras informações que tenham um prazo longo, entende? Então, todas as situações, elas precisam ser avaliadas, né, de forma integrada. E o terceiro exemplo é o encerramento de um contrato. Então, quando a gente fala de rescisão, né, o cliente rescindiu o contrato, esse processo ele envolve muitas etapas, muitas responsabilidades e muitos documentos que precisam ser tratados corretamente. Imaginem, durante o encerramento, um contrato importante, um documento importante deixou de ser enviado. Não foi enviado e ficou por isso mesmo. Essa falha, ela pode gerar um retrabalho, ela pode impactar a experiência do cliente que já nos deixou, então aí a gente já tem um problema, porque tem um problema não, mas a gente já tem uma situação de alerta. O cliente já nos deixou, então algo já aconteceu para ele nos deixar. E aí a experiência de saída dele é pior. Então o que vai acontecer? Ele vai falar mal, incansavelmente. Então, pode trazer riscos para a empresa também. Riscos não somente de retrabalho, de demora, de atendimento, mas riscos também de imagem, porque ele vai falar, né? Normalmente a gente sempre fala. E é justamente para evitar situações como essa que a gente usa os procedimentos, os checklists, as tabelas, todos os controles que a gente tem dentro da ISO, eles ajudam a garantir que todas as etapas necessárias, elas sejam cumpridas. Elas reduzem a dependência da memória individual. Então, hoje eu lembrei, amanhã eu não lembro, e assim segue a vida. E aumentam a segurança dos nossos processos. Esses exemplos, eles mostram que o SGQ não é algo distante da operação. Pelo contrário, ele está presente nas atividades que realizamos todos os dias. E ele existe para tornar o nosso trabalho mais organizado, mais seguro e eficiente. Então, vamos lá. Antes de encerrar, né, eu quero trazer algumas... Tempos atrás, acho que vocês vão lembrar, eu mandei um e-mail perguntando, quem tiver pergunta sobre o SGQ, pode mandar. Então, antes da gente encerrar, eu vou trazer essas perguntas. A primeira pergunta recebida foi, né, o SGQ é apenas para clientes que entraram depois da criação dos mesmos? Então, assim, a pergunta que tá dizendo assim, só para clientes que entraram depois, lá que a gente conseguiu a certificação? Não. O SGQ, ele é um modelo de trabalho, ele é adotado pela empresa, com ênfase nos processos que têm influência na conformidade dos nossos produtos e serviços. Então, vamos lá, o escopo do SGQ, ele abrange a prestação de serviços de contabilidade, a apuração de impostos, folha de pagamento, abertura e encerramento de empresas, que é o escopo da balancete. Então, portanto, a aplicabilidade do SGQ, ela se dá sobre processos e não é definida pela data de entrada do cliente. A segunda pergunta foi, quem aciona o SGQ para que acompanhe mais de perto o trabalho com o cliente? Diretoria, gestão? Então, assim, na maioria das vezes a qualidade é acionada sim pela alta direção, mas temos casos em que a gestão do departamento traz diretamente alguma questão, principalmente relacionada à insatisfação dos clientes. Mas todos podem acionar. Então, a alta direção aciona quando tem algum cliente específico, às vezes tem alguma questão ali, tem algum processo que eles precisam de análise, e os departamentos também trazem algumas questões, mas todo mundo pode acionar. Entendendo que tem uma oportunidade de melhoria, um problema no processo, identificou, traz para a qualidade. A outra pergunta é, se eu tenho um cliente que vem mostrando insatisfação com o nosso trabalho,
mas não com o meu departamento. Como eu devo proceder e como o SGQ pode ajudar no operacional. Então, aqui, mesmo que a insatisfação não seja no seu departamento, o cliente ele enxerga a Balancete como uma empresa única. Então, a postura, ela deve ser colaborativa e orientada à solução. Acolha a percepção desse cliente, sem assumir uma postura defensiva. Não, este não é o meu setor. Não é o seu setor, mas você vai acolher sem assumir essa postura defensiva. Vai mostrar que está sempre atento à experiência dele como um todo, vai ouvi-lo, vai registrar o relato e vai direcionar para a área de qualidade. O que o SGQ vai fazer a partir daí? Ele vai apoiar na investigação da causa raiz e na revisão do fluxo ou controle da área, para que aquela mesma falha não volte a acontecer nem com esse cliente e nem com os demais. E vai fazer o acompanhamento do plano de ação. E aí vai verificar se a correção foi realmente eficaz. E aí, por fim, ele vai formalizar junto ao cliente as ações. Então, aqui a gente está falando de algo que pode levar uma semana como um mês. Depende, tudo vai depender do problema. Mas acolham, escutem o cliente com atenção, acolham o problema dele e depois relatem. E aí a gente vai, e vocês sempre vão ser acionados também, acionados não, mas atualizados sobre como está o andamento, porque vocês foram a porta de entrada. Então eu sempre deixo o dono do processo, vamos dizer assim, o dono do processo a par do que está acontecendo. E a última pergunta seria interessante, aqui fala muito sobre a integração entre as áreas. Então, a pergunta ela é bem extensa, não foi bem uma pergunta, mas colocou assim, seria interessante entender como o SGQ pode ajudar a estruturar melhor esses fluxos, definir responsabilidades e melhorar a comunicação entre as áreas. Então, o principal ponto é a comunicação entre as áreas. Essa é uma situação que o SGQ ele pode apoiar na melhoria dos processos. Um exemplo é a implementação da ITB 51, que é o acompanhamento, o processo de saída de um cliente. Como foi padronizado, né? Houve essa padronização, ela ainda está, né, em implantação, vamos dizer assim, em entendimento e o fazer acontecer. Não é que a gente implanta um ITB hoje e amanhã já está todo mundo funcionando bonitinho com ela, não. Então, junto com ela, junto com essa instrução de trabalho, foi criada a tabela de acompanhamento de saída. Essa tabela, ela define claramente quais as atividades devem ser realizadas, qual área é responsável por cada etapa, o que deve ser entregue, qual é o prazo de cada entrega. Esse é o objetivo do SGQ, é estruturar o processo para facilitar a integração entre os setores e tornar as entregas mais previsíveis e seguras. Isso sempre vai funcionar? Esperamos que sim, mas a gente tem o fator de a integração entre as áreas é um processo que sempre é trabalhado dentro da Balancete. A gente espera que sempre haja melhoria, a gente está sempre conversando com todos, sempre tem algum e-mail sobre integração entre as áreas, então esse é um ponto que é, sim, visto, mas que depende de cada um também. E esse é o papel do SGQ, né? Estruturar o processo, facilitar a integração entre as áreas, os setores e garantir entregas mais seguras. E para encerrar, de fato, agora, hoje a gente revisou conceitos importantes sobre o SGQ, entendemos como ele contribui para a nossa rotina, vimos que o SGQ tem como objetivo organizar a operação, padronizar processos, reduzir riscos, melhorar a integração entre as áreas e apoiar a melhoria contínua. Mas a gente também reforça um ponto essencial, qualidade não é responsabilidade de um único setor. Ela depende da participação e do comprometimento de todos, colaboradores, gestores e áreas da empresa. Então, eu quero encerrar deixando uma mensagem que resume os principais pontos que conversamos hoje. Na maioria das vezes, os problemas operacionais não estão nas pessoas, eles estão nos processos. E aí, quando a gente fortalece os processos, a gente torna o trabalho das pessoas mais claro, mais seguro, reduz retrabalhos, aumentamos a previsibilidade das entregas e a gente consegue oferecer um serviço cada vez melhor aos nossos clientes. A auditoria que a gente vai ter nos próximos dias é um momento importante de avaliação do nosso sistema, mas o sistema de gestão da qualidade não existe somente para auditoria, ele funciona todos os dias do ano.
e ele está presente em cada atendimento realizado, em cada conferência, em cada informação compartilhada, cada entrega feita da Balancete. Eu agradeço a participação de todos, reforço que a área de qualidade está disponível para apoiar, orientar, esclarecer dúvidas, e quem precisar, conta comigo. A qualidade, ela constrói na rotina, por meio das nossas atitudes e da forma como executamos o nosso trabalho. Quem tiver dúvidas, fique à vontade para perguntar. Muito obrigada pela participação de todos, um ótimo dia. Obrigada, excelente. Muito obrigada. Ótimo dia.